Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo em dia de decisão para o Mengão aí na Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo precisa muito dessa vitória para se manter vivo aí na competição, com a sonhada vaga aí nas oitavas de finais aí da competição. Então deixe seu like se você é novo, se inscreva, ative o sino, vamos aqui para mais um nada. Tem sempre um motivo. Tem sempre um motivo. E esse CC aí no jogo de ida também não apareceu do nada, não. O Flamengo deu um mole danado. Eles abriram 2-0 no primeiro tempo e aí ficou difícil de virar. Particularmente, acho que hoje dá a lógica. É a lógica o Flamengo devolver pelo menos o 2-1, diferença de um gol. Jogar na Argentina é uma parada dura, nunca é fácil, mas também não é dos melhores times argentinos. E a gente falou da classificação do Flamengo, Felipe Luiz não tem nada a ver com isso, era outro trabalho. Mas faz 3 anos que o Flamengo cai em grupos acessíveis e faz menos do que a gente pensava. Esses 18 pontos prometidos aí estão maduros há muito tempo. E mais uma vez o Flamengo não vai cumprir, né? Olha a classificação do grupo. Então, cara. Se acontecer uma zebra de novo e o CC vencer, o Flamengo corre risco de ir para a Sul-Americana. Ele fica com a córdoba no pescoço. Cara, exatamente. Boa, professor. Por que o professor é show? O professor é show. Futebol show, professor é show. E o que acontece? Quando teve o sorteio, saiu esse grupo, o que você imaginava? Flamengo e LDU. São os dois classificados. Flamengo vai passar em primeiro, LDU. Só que aí apareceu o CC. Ninguém esperava que a essa altura o CC, que lá está como CEC, né, ele teria 7 pontos. E ele ameaça, então... O CC veio forte. O CC veio bem forte. Quando aparece o CC, lá ele tá como SEC. SEC ou CC? Chega os olhos lacrimejam. Então. Pô, mas o Flamengo... O Flamengo é favorito. Tem que fazer valer, cara. Desculpa, eu sei Chega que esse tem um negócio de- resultado em casa que foi ruim, mas o Flamengo é favorito sim, pela qualidade técnica que tem. Dito isso, 2-1 Flamengo. Você acha mesmo que vai ser o quê? A Nath tá falando 2-1. E chega esse negócio de, eu sou um jeito no brasileiro, eu tô deitando e rolando. Eu vou pra Libertadores, eu não consigo jogar. Parece o Duas Caras lá. É o Duas Caras. Mas o Flamengo não tá voando. Mas tá jogando bem. Tem resultados, mas tem jogos tá. difíceis. Teve dificuldade contra o Quanto vai Vitória. ser o jogo? Você O falou 2-1? Flamengo, o que eu falei do Corinthians, serve pro Flamengo também até essa fase endinheirada. O Flamengo até ganhar com o Jorge Jesus, a Libertadores era trauma pro Flamengo também. Dificuldade de passar da fase de grupos, eliminações precoces. O Flamengo raramente chegava à semifinal, exceção feita ao time lendário do Zico, né? Então, o Flamengo hoje é uma potência econômica, tem grandes jogadores brasileiros e estrangeiros. O Flamengo virou uma potência da Libertadores. Mas até a chegada dessa fase recente de Jesus pra cá, o Flamengo também era um time duas caras. Chegava no Brasileiro, era um monstro. No Carioca, um monstro. Copa do Brasil, um monstro. Nos torneios continentais, o Flamengo tinha mais dificuldade. Mas a diferença econômica é abissal. Eu vou lembrar uma cena que eu acho, não sei se o Felipe Luiz vai fazer isso. O pessoal do Central Córdoba comemorou efusivamente a vitória do Maracanã, né? Os caras saíram lá, tipo, parecia que ganhou uma Copa do Mundo. Tem que ganhar do Flamengo no Maracanã na Libertadores, tem que comemorar. Mas eu acho que muitos flamenguistas entenderam aquilo como uma provocação. Pô, os caras vieram aqui... Quem que era aquilo? Uma cúmbia? Regatão. Mas tinha um regatão. É um regatão. Quanto vai ser o mais jogo? atual, né? Olha, deixa eu pegar o talismã aqui. Ixi, aí vem tudo, hein? Vai. Foi a trilha sonora. Olha. Aí. 2-1 Flamengo vai ser. Vai ser com dificuldade. Você acabou de 2-1. falar do Centrão. E você, quanto vai ser? 2-0 Flamengo. 2-1, devolve o que sofreu aqui. 3-0 Flamengo hoje. E vamos pro Mas se você dá um intervalo. placar muito elástico, Não, vai tá ser. errado, né? Vamos pro intervalo, a gente já volta e seguimos no Né? Porque eu queria ter visto uma atuação consistente. Não foi. Vi, Pedrosa. Não viu. Ó, quem joga hoje? Nosso amigão ali, ó. Eu também. É, você também. Meu Deus. O Lanús ganhou. Ai, olha, o Flamengo joga contra o Central Córdoba, precisando de uma vitória. E ele tá rindo. Pergunta o que aconteceu no último jogo. Tá brigando pela liderança do Grupo C na Libertadores, o Mengão do Vene Casagrande. Hoje é o dia do silêncio, vocês sabiam disso? Por quê? Não, Porque- sério. porque- Pra não cometer erro. É porque a Alexa me acordou assim, hoje é o dia do silêncio. Ah, é verdade? Eu achei que você queria uma escada. Então eu vou ficar em silêncio. Eu achei que Nada ele queria uma declarar. escada. por isso que Hoje eu tem perguntei placar da por quê. amizade também. Tem? Tem. E da sinceridade. Eu vou falar meu placar também. Ah, é? É. Pera aí, não fala agora. Tá bom. A gente vai ver a reportagem. Na volta, o Vene comenta como o Felipe Luiz deve escalar esse time. E eu quero o placar da amizade e da sinceridade Da também. sinceridade. Rodou. O Flamengo 2 a 0 viajou para a Mengão. Argentina sem Cebolinha e Plata lesionados.
logo no duelo que muitos rubro-negros consideram ser o mais importante do ano para o clube. A partida que pode definir o destino do Flamengo na Libertadores. Tem que ser vitória, vitória, vitória. Pra mim é a mais importante do ano. A vitória é fundamental amanhã. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai ficar complicado. A gente acredita bastante, acredita no trabalho do Felipe Luiz e acredita que a gente tem um bom grupo para poder brigar e chegar até a final lá em Lima. Já estou buscando aí meu ingresso para Lima, minha passagem. Se o Flamengo perder nesta quarta e a LDU derrotar o Deportivo Táchira, o time fica em uma situação dramática na Libertadores. Mais uma vitória rubro-negra na Argentina, combinada empate ou derrota da LDU, deixa a equipe do Felipe Luiz na liderança do Grupo C. Acho que a gente tem grupo para isso, acho que é um time muito bom. Falta fazer alguns ajustes, mas a gente tem aí um dos melhores técnicos da América do Sul e tenho total convicção de que a gente vai buscar um bom resultado e vai ser um bom jogo. Poupar nada, 100% força máxima amanhã e com tudo. Tem uns 3-4-0, tem que ir para cima de vez. A derrota para o mesmo Central Córdoba no Maracanã, com um time alternativo, surpreendeu o Flamengo. Seria possível dar o troco nos argentinos fora de casa? Córdoba lá dá para ganhar sim. Um jogo aqui é típico, fora do comum do Maracanã. Acho que todo mundo viu isso aí, ninguém esperava, imaginou quando for correr atrás de resultado já era. O jogo é duro, a Argentina é muito pesado jogar lá. Tem todas as complicações que a gente já conhece, né? Mas dá para ganhar. Mas afinal, qual é, na opinião dos torcedores, a prioridade do Flamengo na temporada? A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Acho que o brasileiro é uma coisa que a gente precisa retomar o comando do país, entendeu? Acho que a Libertadores tem que ser uma prioridade. Eu acho que é um desejo da torcida, né? Embora a torcida do Flamengo tenha muito essa coisa de querer todos os principais 3 títulos que a gente está disputando, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores, a gente acredita fortemente. Já botaram a prioridade como brasileiro, então eu tô fechado com o BAP. Vamos ver esse ano, de repente, o brasileiro. Ser o primeiro campeão, tetracampeão, né, da Libertadores no Brasil é muito importante. Então, assim, eu particularmente gostaria muito de ganhar essa Libertadores. Muito bem, daqui a pouco o placar da sinceridade e da amizade. Eu já vou pedir pra você o placar, ô Pedrosa, da sinceridade. Da sinceridade? Da sinceridade, eu acho que é 2-1 Flamengo hoje. Ah, é? É. Tá bom, Vene. E da amizade? Da amizade é 1-1. Ah, o dele é o contrário. Amigo assim eu tô fora, pô. Bem que minha mãe sempre me falou, ó, no fim é você chorando sozinho, sorrindo sozinho, e é isso. Pô, que amizade é essa, cara? Terça-feira que vem eu vou estar lá na Argentina. Eu já tô fazendo uma amizade com o Que Central Córdoba. amizade é essa, cara? Pô, cara de pau, cara. Vene, a sinceridade vale mais do que uma amizade falsa. Não, isso é verdade. Isso é entendeu? verdade. Sempre a sinceridade, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o seu placar. 2-0 Mengão hoje. Ô, DJ Careca. DJ Careca, 2-0. isso aqui é uma fã-pressa, você sabe, né, Lucas Pedrosa? Com certeza. DJ Careca, que também é Mengão, DJ, né? cuidado com o que você vai falar, hein, DJ. DJ, por favor, fale na caixa, tirando Ah. aquela parte daquela cevada verde que você falou, não fala essa parte. Qual vai ser o placar hoje? Sendo bem otimista, 4-0. 4-0. É, bem que ele falou, sendo bem otimista. Disse ele, Vene Não, tudo bem. Casagrande. Ô, DJ, não é impossível, tá? De verdade. Temos elenco pra isso. É óbvio, é isso, Ô, cara. Vene Casagrande, vamos relembrar quem não tá e qual a provável escalação? Você tem alguma informação que você pode passar? E não. Existe, de fato, a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Existe, Vene. Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque, de fato, existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance, sim, do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, né? Em relação Mas, ó, a... o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Nascimento. 20 anos de curso. 20 anos. São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar, Felipe Luiz. Nascimento. 20 anos de curso. Fala pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, Seguida, pô. falhou Seguida contra não. o Flu, Pô, falhou contra... E Central Córdoba de novo, né?
Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 jogos seguidos, Mas o negócio cara. não é em 10 meses, é nos últimos meses. O negócio é esse. Eu gosto muito do Léo Pereira, tá? Eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, não vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu não tenho o provável. Então, a sua opinião sobre esse time? A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Vamos lá, Rossi, Wesley. Wesley. Queria, o que você acha que ele vai fazer? fazer? O que eu acho que ele vai fazer. Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Você acha? Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade também. Eu gosto. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo o que ele pede, hein, Olha ele aí, ó. Inclusive, perder gol sem goleiro. Faz tudo o que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí eu... Vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar, entendeu? Ou seja, até a posição... ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião o que dele. Ele faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Nada, assim, contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo, que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. Eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. Fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica. Sim. E tal, e com o crime, se aconteceu ou não. Ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo, inclusive contra o próprio Central Córdoba. Havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive. Sim. Eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando de fato muita bola. E um pouco depois também. Um pouquinho depois também. A questão é, ali, né? Coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer, porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a 1000. Só que, independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade. Eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata e mais quem? Quem está fora? Gonzalo Plata. Não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, Sim. né? E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação. Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernando, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão
que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós. Tá. Todos nós, tá bom? Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não. 2-1, falei. Sinceridade, 2-1 Flamengo. Vene Casagrande. Jorginho, ele já falou... o que é que você tomou de uma vamos lá, drone, direto ao assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber, o jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja, clinicamente falando, tá bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG, que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não. Durante os 3 anos de contrato, ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então, eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquila. Eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. Muito bem, vem cá, já tem o seu adversário no Mundial, ou Vene Casagrande? Você está sabendo disso? Estou sabendo, porque o Leão foi expulso do grupo, né? É o Leão, né? Leão foi expulso. E agora Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o América do México. Oi, quem? América do México. Ele falou baixinho, Pedro. Ele disse, ou Los Angeles... América do México. Los Angeles. América do México. América do Cabanhas. Pergunta minha torcida pra quem vai ser. Let's go, Los Angeles! Go, Los Angeles! Arriba, América! Agora... chegou só a hora. Vasco. Quanto cabelo! Cheio de informação que a gente tem novidade. Cabede, pergunta meu placar da sinceridade. Daqui a pouco da amizade. Da amizade. Ele tá magoado com você, porque você falou da amizade o contrário. Ele me chamou de Cabanhas aqui. Eu não guardo mago nem rancor, pode ficar tranquilo. A gente vai ver como foi a... GV, timaço do Flamengo. Não. Pedrinho, aquela, por favor. Fernandão. Contra o time. A gente tá com uma plateia grande aqui. Pessoal do Radatec. Bora, que eu já tô no clima hoje, bora. Pessoal do Glória. Todo mundo aqui. Leandrinho tá ali também. Leandrinho que traz a farpela pra gente. Eu não vou perguntar para não comprometer nenhum, mas vou perguntar pra você. Fernandão, esse time que trocou menos de 200 pra gente, nunca na história da Copa Libertadores, um time trocou menos de 200 passes no jogo, nunca. Se botar a gente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente troca mais de 200 passes. O Central Córdoba trocou 170 e ganhou do Flamengo no Maracanã. Gagueja não, fica com medo não. Time ruim. O time é ruim. Todo respeito, né? Quando falo de todo respeito, vem uma porradinha. O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo hoje pra se recuperar na Libertadores. Não tem obrigação nenhuma. Tinha obrigação e perdeu em casa. Bigode. Mas eu tenho obrigação de fazer minha cama e se eu não fizer, Bebel me bate. Então, eu tenho, mas eu não faço. E você não faz? Eu não faço porque eu talvez não tenha tanta disciplina, mas eu devia fazer. Não existe essa parada de obrigação no futebol, eu falei isso. O time dos caras... O time dos caras o quê? Muito limitado. É? Não é não. Não é não. O cara bobo era limitado. Qual a posição o time dele? do Getúlio Vargas, o cara bobo, quase, Toma! Pegou o Botafogo. O Central Córdoba, tem que ganhar a obrigação. Toma! Fritou no Maracanã. 3-0 Flamengo hoje. Central Córdoba é o 11º do Grupo A do Campeonato Argentino, com 15 times no grupo. Tá de brincadeira. Tá 4 pontos à frente do União Santa Fé, que é o último. E é isso que a gente espera que o Flamengo faça mesmo. Ganhe de 3, de 4, de 5. Mas o futebol tem regra, por isso que a gente ama o futebol. Eu concordo com o Fernandão, mas o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar, até pelo aspecto de tabela de classificação. Eu acho que a dúvida entre Arrascaeta e Luiz Araújo hoje é o jogo para ir o Arrascaeta. Tem que começar o Arrascaeta, você tem que começar com a força máxima. Você tem que começar com o melhor que você tem. Ele só pode jogar 60 minutos. Bota os 60 primeiros minutos para ver se consegue resolver o jogo logo.
Não vai me preservar jogador, porque hoje o jogo não tem como o Flamengo negociar outro placar a não ser a vitória. Se o Flamengo não ganha hoje, o Flamengo se complica para classificar. Então ele tem o quê, Bigode? Obrigação. Eu não fujo da raia. Aqui não tem muro. Aqui não tem mimimi. Aqui a gente fala o que a gente acredita. O Flamengo tem a obrigação de vencer e, digo mais, de passar o carro no Central Córdoba. Time horroroso no Central Córdoba. Horroroso. E não se se o Flamengo esqueçam. não ganhar, é melhor rever os conceitos. E não se esqueça que eles devem ter o mesmo comportamento que tiveram no Maracanã. Vão dar menos passes. Cuidado com o contra-ataque. Se der menos de 170, amanhã vem fantasiar de Xuxa. Não tem como, não tem como. Opa, gravou. Não, a gente não tem a fantasia de Xuxa. A gente não tem. A gente tem a da Verde Gaga, lá no Flávio Melo. Que aí eu volto e faço Xuxa chata, tá tudo certo. Bom, palpite. Então repete. Então repete, GV. Xuxa, me ajude a achar a Sasha. Rapidinho. Vai dormir. Bota a classificação na tela aqui pra gente ver a situação do Flamengo. Fernandão, para de palhaçadinha, que hoje ele dormiu com o Tiririca. Central Córdoba. Pô, isso aqui é sacanagem. Isso é muito bizarro. E aí, é interessante ver por que eu falo que o Flamengo tem essa necessidade, essa obrigação de ganhar. Vou até fazer meu Glória Pax, porque o meu coração, cadê o Solete? Ó, vou fazer, me dá um desconto, lógico que eu tô precisando. Porque esse Flamengo aqui, ó, tô até palpitando. Tem obrigação de ganhar o líder do grupo. Se o Flamengo empata hoje... O Solete é tricolor, então ele vai dar uma secada hoje que eu sei. Se o Flamengo empata hoje, o Flamengo vai a 5, o Central Córdoba vai a 8, e se a LDU ganha o Tátira, a LDU vai a 8. Fica 8-8-5. Claro que o Flamengo tem 2 jogos finais no Maracanã, contra os 2 adversários mais pressionado para vencer os caras. Mas você não tem negociação depois. Então o Flamengo ganha hoje. Se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo tem grande chance de ser líder do grupo. Onde é o LDU e Tátira? Venezuela. 7 horas. Flamengo é 9h30, Tátira LDU 7 horas. Fala aí do Central Córdoba. Não, é mesmo. Eu tô falando do Flamengo, eu quero que o Central Córdoba se lasque, rapaz. Vai dormir. Eu tô falando desse time de milhão aqui. Porque 1 milhão, Chelsea pode esperar que essa hora vai chegar. Não, vai ganhar tudo. Clebão, me ajuda aí, Clebão. Pô, o Fernandão tá de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, a gente botou na dúvida ali. Muita gente, inclusive, da nossa live Só Joga em Casa, que hoje temos pré-jogo de Flamengo. Hoje temos. 7h30? 7h30 da noite. Vidal fica lá que tem que botar o Danilo, tem que tirar o Léo Pereira. E aí a gente viu um vídeo que viralizou nas redes sociais. A gente vai ver aqui os lances que, por acaso, o Léo Pereira foi infeliz. Então a gente está separando aqui para mostrar para vocês. Ó, Flamengo e Cruzeiro é o jogo de ontem. Foi um pênalti, uma infelicidade. O Léo usou a perna errada, na minha opinião, acho que é do Fernandão também, sim, que era especialista na posição. Acabou chutando a busanfa do colega, pênalti. Próximo lance, Ferinha. Foi nem na busanfa, foi o tornozelo. Foi tornozelo? Ali, ó, foi o tornozelo do Eduardo. No jogo... Notícia que acabou de sair sobre o Flamengo do Coluna Fla aí, vamos deixar os créditos do Coluna Fla. Cruzeiro tenta a contratação de 2 jogadores do Flamengo. O Flamengo visitou o Cruzeiro no último domingo e perdeu o confronto, né? Mas, de acordo com o influenciador Flazoeiro, a ideia de Pedrinho aí é propor uma troca envolvendo 2 jogadores do Cruzeiro cujos nomes não foram revelados, por Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A reunião entre os 2 dirigentes aconteceu antes de a bola rolar no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Não é novidade o interesse aí do Cruzeiro em Luiz Araújo. No início do ano, a equipe de Belo Horizonte tentou a contratação do atacante junto ao Flamengo. No entanto, a negociação não avançou e o atleta permaneceu no Rio de Janeiro para a sequência da temporada. Luiz Araújo perdeu espaço no Flamengo nesta temporada, isso porque o atacante tem 21 jogos com a média de 48 minutos em campo. Nesse período marcou 4 gols e concedeu 3 assistências aos companheiros. Por outro lado, Matheus Gonçalves disputou 10 partidas e marcou 2 tentos. O Cruzeiro tem realizado negociações com jogadores que pertenciam ao Flamengo desde o final do ano passado, aí, né? Levando aí o zagueiro Fabrício Bruno e Gabigol. Então aí, o Cruzeiro tenta aí 2 jogadores do Mengão nesse momento, né? Luiz Araújo é um jogador que sempre está entrando aí no Mengão. Esses últimos jogos não está muito bem, é verdade, mas é um jogador